Olá a todos! Na aula de hoje vamos falar um pouco sobre distâncias. Então, o primeiro caso que nós vamos estudar é distância entre ponto e reta. Então, dado o ponto P e uma reta R, queremos calcular a distância do ponto P até a reta R. Claro que se o ponto P fizesse parte da reta R, a distância seria zero. Então, vamos supor que o ponto esteja fora da reta para calcular essa distância. Lembre-se que para você construir uma equação de uma reta, ou você precisa de dois pontos, ou de um ponto e de um vetor diretor. Então eu vou marcar um ponto na reta R, que eu conheça, digamos que seja este ponto aqui, e eu chamarei esse ponto de ponto P0. E eu vou considerar um vetor diretor, ou seja, um vetor contido na reta, e vou chamar esse vetor de VR. Agora eu vou construir o seguinte vetor, o vetor P0P, e vou observar o paralelogramo que é gerado pelos vetores P0P e o vetor VR. Então, se eu fizer um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, deixa eu usar o pincel verde aqui, se eu fizer um Ctrl+C, Ctrl+V, eu vou ter mais ou menos essa figura aqui. Bem, aqui eu vou evitar para não gerar mais poluição visual, mas existe o paralelogramo formado por este ponto e esse aqui de baixo. A área do paralelogramo a gente sabe calcular, que seria a norma do produto vetorial dos vetores laranja e azul, só que uma outra forma de calcular a área de um paralelogramo é fazer base vezes altura. Então isso quer dizer o seguinte, se por um lado a área do paralelogramo, que é formado, vou ter que fazer isso aqui, que se a área do paralelogramo que eu acabei de desenhar aqui, ele é nada mais nada menos que a norma do produto vetorial de PP0 pelo vetor diretor, isso é igual a base, que nesse caso a nossa base é o vetor VR, a norma do vetor VR, vezes a altura, e aí eu vou usar a seguinte notação, d, p, r, que significa distância do ponto P à reta R. Portanto, como esse vetor aqui é um vetor não nulo, passando para o outro lado dividindo, nós vamos chegar à seguinte fórmula, que a distância do ponto P à reta R é nada mais nada menos que a norma de PP0, ou seja, a norma do vetor formado pelo ponto da reta e o ponto fora da reta, vetorial o vetor diretor, dividido pela norma do vetor diretor. Com essa fórmula, vamos fazer um exemplo. Calcule a distância entre o ponto P, com coordenadas 1, 2, 3, e a reta R, que é dado por essa expressão. Então, é bom que a gente vai fazendo esse exercício com um cachorro latindo ao lado, faz parte. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar um ponto dessa reta e também um vetor diretor. Um ponto que podemos fazer da reta é escolher o t igual a zero. Então, para fazer t igual a zero, nós vamos obter um ponto P0, que esse ponto P0 vai ter coordenada 0, 1 e 3, e esse ponto pertence à reta R. Nosso vetor diretor, VR, são os números que acompanham o t. Então, nesse caso, 2, 3 e 6. Agora, resta aplicar a fórmula. Distância do ponto P à reta R é nada mais nada menos que a norma do produto vetorial PP0. Observe que tanto faz PP0 ou P0P. Claro que vão definir paralelogramas diferentes, mas a dedução acaba que permite que você troque o sentido do vetor se houver necessidade. Então eu coloco PP0, vetorial, vetor diretor, dividido pela norma do vetor diretor. Então agora nós precisamos calcular esses personagens. Então vamos começar pelo produto vetorial. Então, para calcular o produto vetorial PP0 por VR, vou colocar aqui o I, o J, o K. Eu já vou calcular esse vetor de maneira direta, que é fazendo P0 menos P.
Então vai ficar 0 menos 1, menos 1. 1 menos 2, menos 1. 3 menos 3, 0. Então isso é P0P. Agora pegar as coordenadas do vetor VR, que é 2, 3, 6. 2, 3, 6. Agora, para calcular o produto vetorial, isso aqui vai dar menos 6 mais 0. Quer dizer, menos 6 menos 0. Então vai dar menos 6 na primeira coordenada. Segunda coordenada, você tapa a segunda coluna. Então vai ficar menos 6 novamente, mais menos 0. Então vai ficar menos 6, só que na segunda interação você troca o sinal pelo desenvolvimento do Laplace. Então vai ficar mais 6. E por último, menos 3 mais 2, menos 1. Agora nós vamos calcular a norma do produto vetorial. Então a norma de P0 vetorial VR é igual a raiz quadrada de 36 mais 36 mais 1. Então aqui vai dar 72 mais 1, 73, raiz de 73. Então o nosso numerador vai ser raiz de 73. Falta calcular agora a norma de VR. Bem, a norma de VR já vou colocar aqui. Vai ser raiz quadrada da soma das coordenadas ao quadrado, que nesse caso vai ser 4 mais 9 mais 36. Então aqui vai dar 49, raiz de 49, 7. Bem, sobre a fatoração de 73, isso é possível? Não. 13, não. 10 não dá. 11 não dá. 73 é P. Então, isso implica que a distância do ponto P à reta R é igual a raiz de 73 dividido por 7. Então vamos agora para a nossa próxima parte da teoria. Vamos agora para o cálculo da distância de ponto a plano. Então nós vamos considerar o ponto P, o plano π, e queremos calcular a distância entre o ponto P e o plano π. Em outras palavras, nós queremos calcular essa medida aqui. Projeta perpendicularmente, bate num ponto que provisoriamente chamarei de ponto A. Nosso objetivo é calcular essa distância. Eu não sei que ponto A é esse. Se eu souber, o problema estaria resolvido, que é só fazer a distância de ponta a ponta, que seria norma do vetor PA. Mas como nós não conhecemos, então nós não podemos trabalhar com ele ainda. Agora, se eu conheço um ponto qualquer do plano, digamos esse ponto aqui, P0, observe o seguinte, que, primeiro, eu não sei quem é o vetor AP, ou PA, porque eu não sei quem é o ponto A. Mas eu sei que esse camarada aqui vai estar na mesma direção do vetor normal. Então, se eu considero o meu vetor normal N aqui, na hora que eu construo o vetor P0, se eu fizer uma projeção ortogonal do vetor P0 sobre o N, se eu fizer uma projeção ortogonal P0 sobre o vetor N, o resultado que nós vamos obter é justamente o vetor PA. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que, para você obter o vetor PA, ele é nada mais nada menos que a projeção ortogonal do vetor PP0 sobre o nosso vetor normal. Portanto, o que acontece? Isso a gente já conhece e a gente sabe que a distância do ponto até o plano vai ser justamente a norma de PA. Bem, então a norma de PA, continuando as contas, vai ser a norma
da projeção de PP0 sobre N, mas isso aqui tem uma fórmula, que eu vou colocar aqui embaixo. Bem, como é sobre N, então é um vetor que vai estar na mesma direção de N, então eu vou colocar um N aqui, só que qual é o coeficiente, né? É o produto escalar entre os vetores, então entre o PP0 e N, dividido pela norma de quem recebe o vetor ao quadrado. Então, fazendo algumas manipulações aqui, como isso aqui é um número, sai para fora, então vou continuar a conta aqui, então vai ficar módulo, agora é um número, né? Produto escalar de PP0 por N dividido pela norma de N ao quadrado, vezes, como isso aqui saiu para fora da norma, até porque não tem como sair para dentro, o que sobra ali é a norma de N. Então, simplificando esse N ao quadrado com esse norma de N, o que nós vamos concluir é que a distância de ponto a plano é nada mais, nada menos que módulo do produto escalar de P0P. Na verdade, aqui eu coloquei PP0, tanto faz PP0 ou P0P, só vai mudar o sentido. Por N dividido pela norma do vetor N. Então, é nada mais, nada menos que essa fórmula. Vamos fazer um exemplo numérico. Calcule a distância entre o plano π, dado por essa equação, e o ponto P com essas informações. Então, a primeira coisa que a gente precisa identificar é quem é o vetor normal e um ponto do plano. O vetor normal é fácil, é só observar quem acompanha o x, y, z. Então, nesse caso, vai dar 2, 2 e menos 1. Agora, para escolher um ponto P0 que faça parte do plano, qual é a sugestão? Atribui um valor, por exemplo, para x e para y e ache o valor de z que corresponde a essa equação. Então é natural muitos de vocês colocarem x igual a 0, y igual a 0, e aí nesse caso o z ser igual a 6. É uma alternativa. Só que como na nossa fórmula, vou até colocar a fórmula aqui, da distância do ponto P ao plano π, ele é nada mais nada menos que módulo do produto escalar de PP0 por N dividido pela norma do vetor N. A gente pode até escolher o ponto 006. Vai funcionar as contas, tudo certinho. Só que como a gente vai montar o vetor PP0, então por que ao invés de escolher x igual a 0 e y igual a 0, a gente não escolhe o x igual a 2 e y igual a 2? Porque aí na hora que faz a diferença, zera as coordenadas que realmente interessam para as nossas contas. Então eu particularmente vou fazer dessa maneira. Mas novamente, se vocês quiserem trabalhar com 006, vai funcionar da mesma forma. Então se eu escolho x igual a 2 e y igual a 2, então aqui vai ficar 4, mais 4, 8. 8 com 6 vai dar 14. Então, z vai ser igual a 14. Então, 2, 2, 14. Então, fazendo aqui um rascunho aqui, quem vai ser o meu vetor PP0? Vai ser o de baixo menos de cima. Então, nesse caso, vai ser 0, 0, 18. Porque agora sim eu vou fazer o produto vetorial dos vetores aqui, do vetor PP0 com o vetor N. Então, vamos lá. Espero que tenha ficado claro, né, essa ilustração. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é o produto escalar. Então, vamos fazer o produto escalar de PP0, PP0 por N. Então, vai ficar 0, 0, menos 18. Então, vai dar menos 18. Como a gente vai ter que trabalhar em módulo, isso
Ah, falta calcular a norma, né? E a norma do vetor n é igual a raiz quadrada 4 mais 4 mais 1 dá raiz de 9. Raiz de 9 é 3. Portanto, isso implica que a distância do ponto P ao plano π é igual a módulo de menos 18 sobre 3. Bem, menos 18 sobre 3 dá menos 6. Módulo de menos 6, 6. Portanto, a distância do ponto P ao plano π é igual a 6. Então, assim como foi feito, por exemplo, essa escolha do ponto P0 foi pensado na fórmula, vocês poderiam fazer a mesma coisa na hora de calcular a distância de ponto à reta. O que resta agora discutir é distância entre reta e plano, reta a reta, e mais especificamente sobre distâncias de reta a reta, quando as retas são paralelas é um cenário, quando as retas são reversas formam um outro cenário. Inclusive, esse será o tema da nossa próxima videoaula. Nós vamos falar especificamente da distância entre reta e reta. O caso reta e plano, vou deixar para vocês mesmos irem deduzindo à medida que eu vou explicando a próxima videoaula, mas na próxima aula, distância entre reta e reta, no caso paralelo e no caso reverso. Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa estou à disposição e até a próxima.